internauta, e parabéns às equipes campeãs estaduais do fim de semana: Flamengo, Ituano, Inter, Cruzeiro, Figueirense, Bahia, Londrina e Atlético Goianiense. Um parabéns especial ao Atlético Goianiense, porque foi campeão num campeonato que só tem um clube, que nem o Atlético Goianiense, é o Goiás. Então o Atlético Goianiense conseguiu aí superar essa dificuldade. Parabéns também para as equipes vice-campeãs, porque o vice-campeão desempenha um papel importantíssimo no campeonato, que é o de preparar a base que sustenta o título do campeão. Então, sem o vice-campeão, o campeão jamais existiria. Com certeza. Que é o caso do Vasco da Gama, que perdeu para o Flamengo ontem e conquistou mais um heróico vice-campeonato carioca sem perder nenhum jogo na final, hein? Falamos aqui na semana passada. O quê? O Flamengo pode beber. O Flamengo, dependendo de si, é um problema. E não deu outra, Daniel. Nesse último jogo, o Flamengo, no momento que dependeu dele mesmo, estava perdendo. E quando ele dependeu da arbitragem, foi superior. Foi um primeiro tempo horroroso, Serginho, que a gente acompanhou com muito sofrimento, tanto que no show do intervalo, na transmissão, eles não puderam nem chamar de melhores momentos, tiveram que chamar apenas de momentos, que foi um apanhado aleatório de arremessos laterais e tiros de meta, com uma musiquinha, um beijezinho no fundo. Com certeza. E o Flamengo, que tudo indicava que vinha com a sua força máxima, mas o que nós vimos em campo foi que ele veio com a equipe master. Chicão, Léo Moura e o nosso querido André Santos. Não deu certo no primeiro momento, mas com certeza o rapaz da lateral direita, não o que jogava dentro de campo, mas o rapaz da lateral direita que corre por fora. O auxiliar. O auxiliar técnico. Esse rapaz realmente muito bom. Foi e voltou em todos os lances, marcou quando tinha que marcar e quando não tinha que marcar, não marcou. O melhor atleta do Flamengo. Foi um jogo pegado, Serginho, de ambas as partes. E eu acho, inclusive, tem uma opinião sobre isso, que é uma opinião polêmica, mas não tenho medo de dar essa opinião aqui. Não deve ter medo, Daniel, nunca. Dê sempre sua opinião, nós precisamos disso. Obrigado. E que é o de que cartão amarelo e o cartão vermelho não são mais suficientes para coibir a violência no futebol. Não são mais. Porque o jogador, quando leva um cartão amarelo, quando é expulso, o pai ou responsável do jogador não fica sabendo. Então ele tem que receber um cartão ou uma cartinha, de qualquer cor que seja, mas que tem que ser levado para casa do jogador, para o pai ter ciência de que ele foi expulso de campo. Concordo contigo, Daniel. Acho que essa é uma abordagem muito lúcida da sua parte, porque trazer a família do jogador, principalmente um jogador que é delinquente, que está envolvido com droga. Esse jogador precisa do quê? Da família junto. Tudo bem. Olha só, primeiro tempo, 73% de posse de bola para o Vasco da Gama, e na minha opinião, na minha visão tática da partida, justamente por ter tanto a bola em seus pés, o Vasco da Gama não conseguiu oferecer perigo ao gol do Flamengo. O Vasco ficou com a posse de bola 70% do jogo. Tá errado o Vasco. Tá errado o Vasco. O Vasco não pode ficar com essa posse de bola 70%. Como é que o Flamengo vai entregar o jogo? Isso leva perigo pro próprio Vasco da Gama. O Vasco com a bola o tempo todo no pé. Com certeza, um perigo. Você vê que o primeiro tempo não aconteceu nada. Bota essa bola no pé do Flamengo, do time do Flamengo, você vê o que acontece. É gol, pô, do Vasco. O técnico Adilson Batista tinha que ter orientado a equipe. Entreguem a bola para a defesa do Flamengo. Entreguem a bola para o André Santos. O que vai acontecer? O próprio Flamengo vai criar uma situação de perigo para o Vasco. Você criticou agora o técnico do Vasco da Gama. Mas o técnico do Vasco da Gama fez uma coisa muito correta. E uma coisa que eu não tinha visto ainda. Ele foi lá no time do Flamengo e escalou o zagueiro equatoriano na zaga do Flamengo. Muito bem observado, Serginho. Muito um golpe de mestre do Adilson Batista. Brilhante substituição do técnico Adilson Batista no segundo tempo, que diante da falta de opções no seu próprio banco de reservas, teve a visão de fazer uma substituição na equipe adversária. E aí ele entregou um gol pro Vasco, fez um pênalti em favor do Vasco da Gama. Com certeza, o primeiro lance dele, pênalti no rapaz. Um jogador maluco, um jogador confuso, que tava ali para isso. E eu fui crítico da vinda desse jogador ao clube do Flamengo. Fui um dos poucos jornalistas formados que denunciaram isso na época. Porque venderam o jogador como o melhor jogador equatoriano. O que significa isso, Daniel? O melhor jogador equatoriano? Que isso? O Equador não tem nem futebol. A gente tem... Melhor jogador de Honduras? Nossa responsabilidade como jornalistas é sempre averiguar os títulos que são divulgados por aí pela mídia. Melhor jogador de onde? Convocado para a seleção de onde? Campeão mundial de quê? De bodyboarder. O que é bodyboard? É ficar deitado numa prancha e deslizar numa onda. Ser campeão disso não significa absolutamente nada, Serginho.
Pratiquei bodyboard. Mas ainda assim me preocupou, Serginho, o estado físico, a condição física do Adilson Batista, porque ele estava muito suado, uma camisa ensopada, uma camisa provavelmente com um odor muito forte, ele parecia que estava derretendo à beira do campo, Serginho. Com certeza, Daniel, mas eu recebi a informação de que ele está participando do concurso de treinador camisa molhada. Entendi. Não sei qual é a instituição que está promovendo esse tipo de concurso, mas parece que ele está bem colocado. E torço por ele. Não, realmente confesso que desconhecia essa competição, mas não deixa de ser um sopro de otimismo aí pro torcedor do Vasco da Gama pro segundo semestre. Com certeza, e pro próprio Adilson Batista, porque deve ser um título importante. Mas acredito que a torcida do Vasco da Gama não tem motivos para ficar arrasada, porque além desse concurso do treinador de camisa molhada, temos também a Série B, que é um dos campeonatos mais importantes do Brasil. Não é? Depois da Série A, eu acho que é a competição mais importante do segundo semestre, e o Vasco vai ter a honra de disputar. Sem falar o seguinte, que a torcida do Vasco não precisa temer a Série B, porque o segundo lugar classifica. Um regulamento positivo aí pro Vasco da Gama. Queria falar uma última coisa aqui, Daniel, sobre esse jogo Flamengo e Vasco. Me impressionou muito, não sei se você percebeu isso, o tamanho da taça, Daniel. O que foi isso? Entregaram uma taça de vinho? Uma taça realmente deprimente, que foi oferecida ao campeão carioca. Eu acho que isso foi em virtude da Federação Carioca não ter acreditado que haveria um campeão esse ano. Com certeza. Porque o nível do campeonato foi tão baixo que caminhava para uma competição sem vencedor. Então eu acredito que, provavelmente, ainda no meio do segundo tempo, a Federação Carioca foi às pressas conseguir uma taça qualquer. E foi o que a gente viu, um lamentável troféu de botão sendo oferecido ao campeão carioca.